Olá, Beth! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Jana Responde. Aqui nessa série de vídeos eu respondo as principais dúvidas da audiência lá no Instagram, as dúvidas que chegam para mim nas caixinhas de perguntas do Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, Descomplicando a Cirurgia Vet, hein? E as dúvidas que chegam pra mim aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, nas lives semanais, de toda terça-feira às 8 horas da noite. Então, se você tem alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários, que eu vou deixar ela anotada para ir em algum episódio. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre feridas, sobre intuscepção prolapsada, sobre sonda esofágica, hérnia diafragmática e sobre esofágica, já falei, né? Sobre produtos tópicos. Então, vamos lá para a primeira dúvida de hoje. A primeira dúvida de hoje é: o que é um produto citotóxico? Vi você falando nos stories anteriores, só uma curiosidade, ainda não sou vet, era uma estudante de veterinário que me perguntou isso lá durante uma sequência de stories bem legal que eu coloquei um dia desses sobre tratamento de feridas, escolha de produto tópico para sua cicatrização. Gente, de modo geral, os produtos citotóxicos são aqueles produtos que vão ser tóxicos para as células daquela região, tá? Então, um exemplo de produtos citotóxicos são o povidone e a clorexidina, tá? São produtos citotóxicos, mas que quando usados de maneira adequada, de maneira ideal, eles nos auxiliam, tá? Então, por exemplo, o iodo eu não curto muito, mas a clorexidina, você usa ela muito bem, principalmente a degermante, para fazer uma limpeza ali, um debridamento mecânico no começo do seu processo cicatricial ali. A escovação que tem que ser feita no tratamento de feridas, ela é muito boa, porque nesse momento você não quer um produto que cicatrize, você quer tirar o que está de sujo, o que está necrosado. Então, um produto como esse, pode ser o povidone degermante também, ele vai te auxiliar e vai te ajudar nesse processo, tá bom? Segunda dúvida, no caso de intuscepção prolapsada, o que pode ser realizado no momento, além de encaminhar para a cirurgia? Manter esse tecido que está prolapsado umedecido, tá? Então, a intuscepção prolapsada, diferente do prolapso de reto, ela é uma emergência cirúrgica, ela tem que ser realizada de maneira emergencial, porque senão você vai ter alça intestinal exteriorizada, e a alça intestinal exteriorizada, ela vai ressecar, ela vai perfurar, e aí vai ter um problema maior. Por quê? Porque vai ter que fazer enteroanastomose, então vai ter que fazer a remoção de um pedaço do intestino, e a gente sabe que pós-operatório de cirurgia intestinal é um pós-operatório mais chato, mais delicado, principalmente por conta da alimentação desse paciente, tá? Então, você vai manter esse animal internado, porque a cirurgia tem que acontecer o mais rápido possível, e durante essa internação, você não deixa aquele intestino, aquela alça intestinal ali, ó, à vontade, arrastando na gaiola, arrastando em todos os lugares. Você vai manter ela protegida, de repente com uma compressa úmida, tá? Então, manter essa alça intestinal que está intussusceptada, que está com intuscepção e prolapsada, umedecida com solução fisiológica, manter ela hidratada para ela não ressecar e não romper. Terceira dúvida de hoje: como estabilizar um paciente com hérnia diafragmática antes da cirurgia? As hérnias diafragmáticas a gente tem animais que compensam. Esses dias eu operei uma paciente com hérnia diafragmática que ela foi para a castração eletiva. Quando sedou ela, era um animal de rua, de colônia, que o protetor ele pega para levar para a gente castrar. E aí, quando fez a sedação ali, a MPA, ela descompensou muito, uma respiração muito ofegante, abdômen vazio. E aí a gente fechou o diagnóstico de hérnia diafragmática, mas era uma paciente que antes estava estabilizada. Por quê? O pulmão meio que se adapta, tá? Ele se acostuma a expandir menos e o animal ele compensa. Então, essas hérnias, quando elas são achados acidentais, por exemplo, num exame radiográfico que foi feito por outro motivo e viu a hérnia, mas em teoria o animal não tinha nada, a gente tem um animal que está compensado. Mas isso não impede que a cirurgia ela seja realizada, ela tem que ser realizada. E a gente tem aqueles pacientes que ou já tinham uma hérnia antiga e descompensaram, ou aquele, como foi o caso dessa gatinha, ou a gente tem aqueles pacientes que sofreram um trauma
e teve a hérnia lá, a hérnia traumática e está descompensada ali naquele momento. No geral, o procedimento vai ser a cirurgia, você não tem muito o que fazer sem ser a cirurgia. Por quê? Porque você tem o efeito de ocupação de espaço. Você tem órgãos abdominais que deveriam estar no abdômen dentro da cavidade torácica. Então, eles estão ocupando o espaço que o pulmão tem para se expandir. Então, ele não consegue se expandir da maneira adequada, da maneira correta. E aí, a gente precisa retirar esses órgãos para que o pulmão consiga voltar à sua expansão normal, voltar a se expandir da maneira correta. Então, o que você pode fazer para ajudar esse paciente enquanto a equipe cirúrgica não chega, enquanto a cirurgia não ocorre? Manter esse paciente no oxigênio, tá? Manter esse paciente no oxigênio até que a cirurgia ocorra. Basicamente isso, oxigênio, gente. Ele precisa de oxigênio porque o pulmão expande menos do que ele deveria expandir. Quarta dúvida de hoje vai ser sobre sonda esofágica, são meio que 3 dúvidas em uma. Então, antes de eu responder, eu quero saber se você já deixou seu like aqui. Já se inscreveu no canal e ativou o sininho. Quando você não fizer isso tudo, eu não continuo, hein? A quarta dúvida é: Jana, em casos onde não temos alteração nem em faringe, nem em esôfago, é questão de escolha do VET fazer faringostomia ou esofagostomia? Creio que esteja pensando ali num paciente que está com anorexia, de repente um gato com lipidose hepática, que precisa de uma sonda para se alimentar. Ou existe diferença no grau de dificuldade e risco entre os dois procedimentos? Qual você opta em fazer nesses casos? Não tem muitas grandes diferenças entre a sonda de esofagostomia e a sonda de faringostomia. A grande diferença vai ser que a sonda de esofagostomia, ela vai ser colocada logo aqui atrás da ATM, então atrás da articulação temporomandibular você coloca a sonda de faringostomia, porque é a região de faringe. E a sonda de esofagostomia você coloca na região de esôfago cervical médio, tá? Então você vai colocar aqui na metade do pescoço do paciente, digamos assim. E aí, para a sonda de esofagostomia, você acaba precisando de uma pinça um pouco maior, uma pinça longa, para chegar, principalmente se for um animal muito grande, para chegar até a metade ali, mais ou menos, do esôfago cervical. Enquanto a sonda de faringostomia, não. A sonda de faringostomia, uma pinça ali, normal, de repente uma Kelly, você consegue já acessar a ATM, a articulação temporomandibular, e fazer a sua incisão para passar essa sonda, tá? Então, por isso, a minha escolha, quando eu tenho a opção de, ou posso botar esofagostomia ou faringostomia, normalmente eu opto pela faringostomia, porque ela tem um acesso mais fácil, você consegue colocar ali por uma pinça menor, tá? Então, acaba sendo uma opção pessoal do cirurgião, do clínico, porque isso o clínico tem que saber fazer, tá? O clínico tem que saber passar sonda esofágica. Não tem para onde fugir, é dever de todo clínico saber colocar uma sonda esofágica, tá? Então vai ser ali uma opção individual mesmo, uma escolha de cada veterinário por preferir um ou outro, se for um caso onde o paciente não tem alteração em faringe, nem em esôfago, nem em cabeça, enfim, na maioria das vezes por uma anorexia, né, por uma apatia, onde ele não está comendo, de repente por uma lipidose, por uma gastrite, enfim, e precisa se alimentar de alguma forma. Última dúvida do dia é: no caso de uma ferida grande, posso colocar o dreno abaixo da linha de sutura no subcutâneo, saindo por uma perfuração abaixo da linha de sutura? Inicia antes do início da sutura e sai depois? Gente, ficou confusa essa dúvida, mas eu acho que eu entendi. Os drenos ali em feridas grandes, extensas, com muito espaço morto, eles auxiliam, mas lembrem-se que dreno não pode permanecer por muito tempo. Ele tem que ficar no máximo ali 5 dias e você tem que remover ele, porque senão ele atua como um corpo estranho e ele favorece infecção ascendente. Então, os drenos você nunca pode passar pela linha de sutura, tá? Você tem que fazer mais ou menos o que a pessoa, o VET, tentou explicar aqui nessa dúvida. Você vai colocar ele na região ali por dentro do subcutâneo da ferida ou da cirurgia, e aí você vai sair com ele ao lado da linha de sutura. Então, se você tem uma linha de sutura aqui, você vai sair aqui na lateral, tá? Mais ou menos assim como na foto. Nunca faça
na linha de sutura, porque vai atrapalhar a cicatrização, vai aumentar ali o processo inflamatório da região, vai aumentar a incisão de infecções ascendentes, tá bom? Então, o dreno tem que ser colocado na lateral da linha de sutura e, pelo amor de Deus, prestem atenção na gravidade. Normalmente o paciente, pelo menos em cirurgia, o paciente está de barriguinha para cima e aí você vai colocar o dreno e aí pelo menos eu tenho que ficar pensando, peraí, deixa eu raciocinar, em estação, como é que é? O dreno tá certo, tá? Então sempre coloquem a favor da gravidade, tá? Prestem muita atenção nisso, principalmente porque na mesa o animal ele não está em estação. Então você tem que parar, olhar e pensar, imaginar ele em estação pra gente colocar o dreno da maneira correta. Então, Beth, essas foram as 5 dúvidas do Jana Responde de hoje. Se você ficou com alguma dúvida com relação a esses conteúdos, a essas perguntas, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou selecionar ela para ser respondida em algum Jana Responde. Não deixa de seguir lá no Instagram, no Facebook, no Telegram. Show? Até o próximo. Um beijo, Beth.